Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos! Sejam bem-vindos à nossa web aula número 1.1 da disciplina de Contabilidade Gerencial. Então, nessa primeira web aula, nós vamos estudar um pouquinho sobre os aspectos introdutórios da contabilidade gerencial. Então, vamos ao conceito de contabilidade gerencial. O que é a contabilidade gerencial? É um processo de identificar, mensurar, acumular, analisar, preparar, interpretar e comunicar informações que auxiliam os gestores a atingir objetivos organizacionais. Então, vocês estudaram na contabilidade geral sobre o que é a contabilidade geral, mas a gerencial ela é mais focada para atender às demandas dos usuários internos. Quem são os usuários internos? São os gestores que trabalham para a sustentabilidade da empresa. Então, a contabilidade gerencial, ela não se preocupa muito com os princípios e normas contábeis, mas muitas vezes, pela questão da economicidade, eles constroem somente a contabilidade financeira e a partir da contabilidade financeira se extrai informações para a contabilidade gerencial, que auxilia o processo decisório dentro da empresa. Então, a contabilidade financeira, ela atende mais o governo, os usuários externos, e a contabilidade gerencial, ela atende os usuários internos, ok? Continuando aqui, então, vamos falar um pouquinho agora dos estágios da contabilidade gerencial. Então, nós temos que o primeiro estágio foi antes de 1950. O foco da contabilidade gerencial nessa época era no quê? Na apuração dos custos. Então, os custos dos produtos. E controle financeiro por meio de orçamento. Neste estágio, o orçamento, as previsões e o controle de processos eram as atividades evidenciadas. Bom, depois, com o advento das tecnologias, a gente teve o estágio 2, que o destaque significativo no suprimento de informações através de tecnologias. Então, nós começamos a trabalhar aí com informações tempestivas que possibilitava ao gestor tomada de decisão no momento necessário. Bom, a ênfase era na análise do processo decisório e contabilidade por responsabilidade. Aí nós temos o estágio 3, que os projetos eram o quê? Redução do desperdício e gestão de custos. Então, a etapa de estruturação dos projetos de qualidade, de normatização, foi uma etapa relevante, percorrido numa época em que o crescimento dos negócios globalizados demandavam redução dos custos para a sua continuidade no mercado. Aí nós temos o estágio 4, que é o foco na criação de valor. É um estágio que proporciona alternativa direcionada para o resultado de longo prazo, já que valor é uma dimensão com pretensão futura. Então, como eu disse na nossa aula de apresentação, o objetivo da contabilidade gerencial hoje não é somente a questão econômica, tá? É o resultado ao longo prazo. Essa sustentabilidade não é só focada nas questões de gestão de custos, mas aí nós temos outras questões, é criação de valor para esta empresa. Bom, agora nós vamos estudar um pouquinho sobre
artefatos da contabilidade gerencial. E o que são artefatos? São ferramentas que viabilizam o quê? A análise e interpretação dos dados para a tomada de decisão. Então, quais são as ferramentas que o gestor pode ter a seu favor para a tomada de decisão? Esses artefatos, eles podem ser tradicionais ou modernos. Então, na disciplina que nós vamos estudar de contabilidade gerencial, nós vamos estudar alguns artefatos tradicionais e outros modernos. Os modernos vocês estudarão também em outras disciplinas. Bom, os artefatos gerenciais que nós temos, gerenciais tradicionais que nós temos são custeio por absorção, custeio variável, custeio direto, custeio padrão, preço de transferência e descentralização, retorno sobre o investimento e orçamento. Então, eu deixei marcadinho aí de vermelho aqueles artefatos gerenciais que nós estudaremos nesta disciplina. Nós temos também os artefatos gerenciais modernos. Então, a gente tem custeio baseado em atividades, just-in-time, planejamento estratégico, teoria das restrições, case, dentre outros. Então, esses artefatos gerenciais modernos, vocês irão estudar durante o curso em outras disciplinas que serão ofertadas para vocês, tá bom? Bom, agora vamos falar um pouquinho das características da contabilidade gerencial. Então, a contabilidade gerencial, ela adota procedimentos e técnicas contábeis já conhecidas e tratadas na contabilidade financeira ou na contabilidade gerencial que vocês estudaram no semestre passado, e também procedimentos da contabilidade de custos. Então, de custos, quando a gente trabalha o quê? Formação do preço de venda de um produto com base nos custos incorridos, baseado, por exemplo, no custeio por absorção ou no custeio direto. A questão de contabilidade de custo que nós vamos estudar aqui também é o ponto de equilíbrio contábil com múltiplos produtos e também a margem de contribuição unitária. Temos também outros procedimentos e técnicas da análise financeira e de balanços. Então, se vocês observarem, a contabilidade gerencial, ela utiliza vários procedimentos de vários ramos da contabilidade, como financeira, de custos e de análise de balanço. Lembrando que a contabilidade gerencial, ela atende à finalidade interna, então os relatórios não têm tanta preocupação com normas e princípios contábeis, tá certo? Aí nós temos a questão, quando eu falo de finalidade interna, nós temos quem são os usuários internos, são os gestores e demais responsáveis pela administração. Bom, agora vamos falar um pouquinho da importância da contabilidade para a empresa, mais voltada para um foco mais gerencial. Então, a contabilidade é a base para a aferição do desempenho empresarial no mundo inteiro. Então, a contabilidade, ela fornece dados, informações sobre como está aquela empresa, se é uma empresa lucrativa, certo? Dentre outras informações. As demonstrações contábeis possibilitam também o quê? Comparar o desempenho empresarial. Então, eu tenho empresas que atuam no mesmo ramo, então eu posso comparar o quê? A margem de lucratividade, o retorno sobre o investimento daquela empresa, para identificar o que eu vou investir naquela empresa. Aquela empresa é uma SA de capital aberto. Então, as demonstrações contábeis publicadas possibilitam comparar o desempenho empresarial, mas também auxilia o quê? Comparar os gestores internos fazerem essa comparação. Bom, a minha empresa é do mesmo ramo de atuação. Qual é a margem de lucratividade que a empresa Y
que atua no mesmo ramo? O que está acontecendo que a lucratividade, que o retorno sobre o investimento daquela empresa é maior que o nosso? Então, a contabilidade, ela possibilita isso também. A contabilidade pode ser entendida como uma linguagem comum dos negócios. Por quê? Porque ela tem princípios e normas que devem ser seguidas na sua escrituração. A contabilidade também tem papel social fundamental de garantir o quê? Transparência dos negócios realizados pela entidade, porque através da contabilidade registra-se todos os atos e fatos contábeis. Bom, e como funciona o sistema de informação contábil? Então, nós temos os atos e fatos contábeis. Um exemplo é a compra de matéria-prima. Então, a entrada, quando chega aquela nota fiscal, é a entrada daquele documento, chega na contabilidade, essa entrada corresponde a um fato contábil. E, através de técnicas contábeis norteada por normas e princípios, se faz o quê? O processamento dessas informações. Então, eu faço os registros contábeis. E, ao final, se gera o quê? Informações para tomada de decisão. É a saída das informações. Bom, esta primeira web-aula, nós falamos sobre os aspectos introdutórios da contabilidade gerencial. Os referenciais teóricos estão citados também lá no roteiro de estudos de vocês. Vocês podem utilizar, tem alguns livros da minha biblioteca que eu cito aqui, alguns artigos científicos também sobre a temática. E, neste momento, nós finalizamos a nossa primeira web-aula da disciplina. Meu muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau! Educação à distância, mudando realidades.